Empreendedorismo, gente, não é montar uma empresa que ninguém pensou ou ter uma ideia que ninguém pensou. Às vezes é fazer uma coisa diferente. Então, putz, pode ser desde uma rede de restaurantes que você tem um atendimento diferenciado, que aquilo te incomodou. Tem vários cases disso, né? Então, isso, no final do dia, é empreendedorismo. E são esse tipo de pessoas que passam pelo Shark. Não sei se foi essa... Não, foi. É que, vamos supor, se eu tenho uma ideia hoje aqui, mas eu não tenho nada pronto. Então, ela disse que tem gente que foi lá com ideia já. Mas não recomendo você fazer isso, porque quando você tá na ideia, você tem menos valor. Então, ou seja, por exemplo, se você pegar e falar assim, cara, mas eu não tenho grana, a gente sempre arranja um jeito. Principalmente porque hoje a gente tem várias formas de ter uma renda extra, né? Ainda mais com o digital. Olha quantas profissões a gente pode ter no digital. Putz, atrás de um Instagram, por exemplo, você tem um assistente virtual, você tem uma pessoa que cuida do designer, você tem um copywriting. Olha quantas coisas a gente pode fazer de casa. Exato. E a gente pode fazer com um celular na mão. Então, tem como você ter uma renda extra. Pode ser uma trufa, um bolo, qualquer coisa. Você faz uma graninha, você faz o famoso MVP, ou seja, testa o produto, testa o teu mercado. E a hora que você testou, validou, aí sim você pode buscar um investidor. Se você buscar na ideia, o que vai acontecer? Por que alguém vai querer tomar o risco que você não quis? Você não quis tomar risco. Eu brinco com todo mundo. Eu falo assim, quando as pessoas, inclusive, me pedem cursos de graça, né? Os meus alunos. Eu falo assim, gente, você não tomou risco por você, por que eu vou tomar? Não faz sentido. Ou seja, você tem que tomar o primeiro risco. Você tem que ter a coragem de, né, se virar. E a gente tem esse caminho, né, de arranjar alguma coisa. Então, eu acho que é muito bacana de dizer isso, que a gente tem a chance de testar algo antes. Se você não testar, o que vai acontecer? Mesmo que alguém tope a sua ideia, vamos imaginar, putz, mas eu já vi aqui as meninas empreendendo, arrasaram, eu tenho certeza que qualquer coisa que elas montarem vai ser bom, então você me trouxe uma ideia e a gente vai empreender junto. Você já tem um histórico, aí já é diferente. Agora, um outro ponto provavelmente eu vou querer mais percentual. Aí você está vendendo muito parte do teu negócio, da tua empresa, porque você não teve a coragem de testar ou, né, de investir naquilo. Então é muito difícil uma ideia ir, né? Pode acontecer, já aconteceu no Shark e ninguém acabou investindo. Porque era um valor absurdo por uma ideia. Você tava lá quando o Júlio foi, meu marido? Sim. Gente, o que foi aquilo? Gente, mas que eu dei... foi? Não, eu dei tanta risada. Mas, não, foi o melhor. Porque o Shark, eles... Assim, imagina, a gente fica 2 semanas gravando. Eu chego lá 8 horas da manhã, porque a gente tem essa coisa maravilhosa que é a maquiagem de manhã, né? Então, assim, os homens chegam lá 5 minutos antes de gravar, passam um pozinho ali pra não ficar brilhando e vida que segue. Tá bom, a gente chega lá, faz maquiagem, blá. Beleza. 2 semanas gravando. Quase 60 pitches. 6 a 7 pitches por dia. A gente sai às vezes meia-noite de lá, porque vocês vêm 15 minutos. A gente, pra poder entender do negócio, a gente pergunta... Muita coisa. Fica mais de 1 hora, 2 horas, às vezes, com aquele empreendedor. Em geral, 1 hora, pelo menos. E aí você já tá cansado. Aí o pessoal da produção sempre tem uma pegadinha. Sempre tem uma brincadeira. Sempre. Teve na 6ª temporada, se eu não me engano, foi o Otávio Mesquita. E daí tem a zoeira. Aí chega... Seu marido maravilhoso, junto com o Vitor Sarro. Foi ele e o Vitor Sarro. O que eles estavam vendendo lá? Que ideia? Eles foram como empreendedores. E daí, você não sabe que é zoeira ou não, né? E aí você fala, cara, será que... Não, é possível. Essa pessoa é famosa. Como é que é? Ele falou que era uma direção com coisa, não sei o que. Não, eles criaram um monte de produto. Era um monte de produto. Tinha uns que até a ideia era genial. Engraçado. Por exemplo, tinha um sofá que era com música, né? Eu falei, gente, essa ideia é boa. Ele falou... Era o Sonfá. Eu acho que era isso. Sonfá, isso aí. Eu lembro disso, eu lembro do nome. Era muito da zoeira. Mas assim, eu dei muita O Júlio risada. falou assim, ó, se eu chegar um dia na Polishop e tiver um sofá com som, aí eu vou querer minha porcentagem. Meu, e eles foram muito, muito, muito criativos. Foi assim, foi muito divertido esse episódio, mas a gente tá no final da temporada, geralmente, quando aparece. Então, assim, a gente já... Quando eles entram, putz, não pode achar que todo mundo que entra é zoeira, né? Porque às vezes... Dinheiro. Não, porque... Não, e outra, tem às vezes pessoas que vão lá que a gente acha que é a zoeira. Não, tem. Não vou dar nome aqui. Vocês vão ter que descobrir que episódio que é isso. Mas assim, já teve produto que eu falo assim, não é sério. Esse deve ser a pegadinha. E todo mundo que vai lá vai pro ar ou não? Tem vários que não vão pro ar. Não, assim, antes da pandemia, eu acho que eles gravavam mais do que ia pro ar. Eu acho que tinha um corte ali, né? Mas hoje, acho que quase todos, ou todos, vão pro ar, né? Porque a gente teve...
durante esses 2 anos, coisas muito rígidas, assim, um protocolo muito rígido pra gravação. A primeira temporada que eu entrei, tinha um acrílico entre os sharks. Gente, vocês não têm ideia do que era isso. Eu não conseguia... 2 coisas, né? Eu não conseguia cochichar, assim, tipo, falar... Que geralmente é bom, assim, né? Não, e detalhe, assim, né? Às vezes a gente não escutou o nome do empreendedor. A primeira coisa que a gente anota no caderninho é o nome da pessoa. Que você imagina, é um pitch atrás do outro, você imagina. Não tem uma plaquinha. Confunde tudo. Não, vocês na TV estão lendo lá, o fulano, né? E eu tô lendo nada. Entrou a Júlia agora. 500 mil... Podia ter uma plaquinha, né? Podia ter uma plaquinha. Tem uma plaquinha, né? Não tem. Mas sabe? Quando Não, a e daí pessoa- quando é um nome diferente? Então, você fica, né? Meu querido, então... Não, e a gente tem Fala que o nome. chamar... né? Vocês acompanham o programa, vocês sabem, é um atropelamento ali, né? Porque os cheques perguntando, a gente tem pouco tempo, a gente quer saber, e daí a gente tem meio que competir pelo tempo para perguntar pro empreendedor. Por isso que é aquela movimentação toda, porque Sim. a gente não tem tanto tempo, e cada pergunta é importante. Às vezes o que eu quero saber não é o que o Apolinário quer saber. Sim. Então, né, existe essa disputa também, não só por investir, mas eu pelo amo. espaço. Eu amo quando tem disputa. Vocês adoram quando a gente briga, Nossa, né? eu Ah, amo. daí Dá como um- vocês são tudo. Eu amo. Dá uma, né? E eu não Então, gosto quando noção. vocês... tá bom, então vamos dividir. Não, tem que brigar! Mas se você reparar, eu não sou muito de dividir, não. Ainda mais você não porque gosta. dá muito trabalho, gente. Eu já tô sendo sócia daquela pessoa, vai ter que ser sócia de mais alguém. Amor. Não, e às vezes a mentalidade é diferente. Você fala, cara, por exemplo, o João é maravilhoso, fantástico, mas às vezes o que ele tá pensando pra aquela tua empresa Do é diferente sofá? do meu. Daí você fala assim, não, ele quer, sei lá, franquear um negócio e eu quero fazer outra coisa. Aí você vai ter que vender a tua ideia. Aí é muito difícil mesmo, né? Então, assim, eu sei que o sonho de consumo de todo empreendedor que vai lá é ter o máximo de sharks. Gente, mas olha, dica de ouro não é o mais interessante. Eu sei que vocês querem a visibilidade de vários sharks, mas ter um sócio bem feito ali, um bem estratégico. Não, até porque a que sociedade não é participa. fácil, né? Exato. Vamos falar. Não, e outra, que é participativa é melhor do que você ter 5. Sim. Porque às vezes você fala assim, como tem 5, você cuida disso, cuida daquilo, não sei o que, ninguém cuida muito de nada, né? Agora quando você tem um, você atazana aquele. Então é muito importante você escolher o sócio certo, né? Então, de preferência que seja eu, mas assim... Vende o teu peixe. Então, eu esqueço que existe a lapela, eu faço cada comentário que às vezes eu olho e depois... Eu falo, Mentira. caraca. Não, porque assim, eu sou muito espontânea, eu vou falando, né? Aí depois vou aqui assistir vocês, vou lembrar de várias coisas que eu não deveria ter falado, mas enfim. Não falo nada, não. Nada. Mas assim, eu vou falando e vou fazendo comentários que eu não percebo. E a gente só assiste o episódio junto com vocês. Por quê? Porque eles editam do jeito que eles quiserem. Inclusive, foi muito engraçado o comentário do seu marido, do Vitor, falando assim, Carol, você é simpática? Aí eu falei assim, como assim? Falou, não, porque no Shark você parece tão brava. Ai, gente. Porque só pegam as. Porque eles trechos, pegam, né? lógico, por isso que chama Shark Tank, né? Quem que te convidou? Como é que foi o convite? Então, é uma entrevista, né? Eu brinco que eu só fiz 2 entrevistas de emprego na vida. Uma pra me livrar de uma matéria da faculdade, porque eu já tava empreendendo e não queria ali entrar numa multinacional. E a minha faculdade, ela tinha uma matéria pra você melhorar num processo seletivo. Aí eu passei no processo seletivo e acabei não indo. E daí a outra foi agora no Shark, porque eles te convidam, né? Eles conversam com várias pessoas. E eu entrei, de novo, durante a pandemia. Quando eu entrei, a primeira conversa que eu tive com eles tinha Olha lá, acabado... comprou as ação barata, vendeu o cara, ficou com mais dinheiro. E aí que tá, eles me convidaram, mas desde antes do Shark vir pro Brasil, uma pessoa que me gravava, que participava de uma produtora, falou assim, você conhece o Shark Tank? Você deveria ser uma Shark, não sei o quê. Cara, eu era uma piveta, tinha 20 e poucos anos, eu falei, cara... Legal, mas, né, imagina, não sei o quê. Aí o Shark veio pro Brasil, ninguém me convidou, ninguém sabia quem eu era. Aí eu comecei a vir mais pra São Paulo, fundei um instituto, comecei a palestrar mais e algumas pessoas começaram a falar, você tem perfil, você deveria estar no Shark, você deveria estar no Shark, não sei o que, e falar. Aí até que eu conheci Fabi Saad, maravilhosa também, que tem o Mulheres Positivas, e pegou e falou, Carol, eu gostei da tua história, vou te indicar pro Shark. Eu não conhecia ela. Né? Tipo, eu escutei, agradeci e acabou. Aí outras pessoas me falando que tinham me indicado. Até um dia, entraram em contato comigo e marcaram uma reunião pra me conhecer. E daí eu entro na reunião, tinha acabado de começar a lockdown, reunião online, e um monte de gente me fazendo um monte de pergunta. Eu falei, que é isso? Não, é porque a gente acha que você tem perfil pro Shark, não sei o que, a gente queria te conhecer melhor e pergunta provocativa do tipo, você é competitiva? Você vai colocar dinheiro? Você toma risco e não sei o quê? Porque eles precisam colocar sharks, de verdade. Sim. Não uma pessoa que vai ficar lá, legal, obrigado, tá Não ótimo. quero, não. Não, e assim, que, né, a ideia é um programa de TV.
é um entretenimento também no final do dia. Ou seja, Sim. tem que ter, né? A emoção, né? Tem que ter Lógico. emoção, tem que prender audiência, tudo isso. No final do dia a gente vai investir, sim, mas também os Sharks, eles precisam ter um perfil específico. E daí eles começaram. Gente, eles não sabiam quando ia ser a gravação, porque tava no meio do lockdown, tinha começado a pandemia. Aí teve uma entrevista, teve outra, tive umas 3 reuniões com eles. Eu não podia contar pra ninguém, porque isso é uma das coisas que eles passam ali, você não pode contar pra ninguém que você tá conversando. E você já sabia que você tava dentro? Não, desde eles a primeira, estavam. Não, eles estavam Só conversando. falando. E fala assim: não, a gente já conversando com um monte de gente, não sei o que, puta ansiedade, né? Fiquei Nossa. meses, assim, de março até eu acho que setembro. E daí, finalmente, eles tiveram uma última reunião comigo, mas eu ainda não sabia se eu ia ocupar uma cadeira inteira ou meia cadeira, porque às vezes reveza a cadeira, igual foi essa temporada ali que, no primeiro momento, era a Sandra e o Tito. E daí. Eu não sabia o que ia acontecer, eles falaram, não, você tá dentro, eu fiquei muito feliz, assim, tipo, foi realmente algo que marcou muito a minha vida, né, eu fiquei emocionada de pensar num programa desse, a repercussão que isso tem, o impacto que isso tem na vida de outras pessoas. E daí eles falaram, olha, mas você vai ocupar uma cadeira, e eles não tinham me contado quem ia sair. E daí eu entrei substituindo a Cris, que estava desde a primeira temporada. Então, ou seja, uma baita de uma responsabilidade Super. também. Porque, né, tipo, as pessoas, vão questionar tudo. Né? Comparam, né? Sempre. Exato. E daí também já tinha no Shark a Camila, que já estava também desde o comecinho e etc. Então, que era outra mulher e que, as pessoas... E daí entra também um ponto que vocês falaram. Eles provocam as mulheres a concorrer entre elas. Provocam assim, viu? Mas a fulana, a ciclana, não sei o quê. E daí começavam a provocar nas redes sociais, tanto quanto o perfil da Cris como da Camila, pra eu falar alguma coisa ou pra eu ter uma intriguinha, sabe? E é muito curioso isso. Cara, mas a gente deveria se unir. Mas ali, não importa. Não é eu e a Camila contra todo mundo, entendeu? Não é eu e a Sandra contra os outros homens. Então, ou Não, é seja, entretenimento, né? cada um por si, Deus é. por todos. Então teve várias discussões que eu tive com a Camila, teve discussão que eu tive ali com o Caíto. O Caíto era o que mais me provocava ali no programa. Ele Então, é desse perfil, né? Provocador, todo... Tá.